Olá, meu nome é Ciro. Eu sou responsável pelo programa de trabalho Verificação das Evidências de Validade com base na estrutura interna da escala de triagem para sintomas de ansiedade infantil, ETSAI. Estou sob a orientação de André Pereira Gonçalves e a gente é do projeto de pesquisa, desenvolvimento e verificação das propriedades psicométricas da escala de triagem para sintomas de ansiedade infantil, o ETSAI. Aqui eu coloquei um roteiro para nortear a apresentação. Eu vou iniciar com a introdução, falando da ansiedade na infância, depois metodologia e finalizar com resultados e discussão. A infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento, sendo compreendida do nascimento até os 11 anos de idade, e na literatura ela costuma ser dividida em três fases, né? Primeira infância, segunda infância e terceira infância. E justamente por ser uma fase fundamental, as experiências vividas na infância impactam no desenvolvimento da criança a longo prazo, especialmente na saúde mental e na saúde física. O desenvolvimento inadequado pode ser um sinal de distúrbio psicossocial que deve ser investigado. E aí, os transtornos de ansiedade, eles são distúrbios psicossociais comuns na infância. Apesar da maioria das crianças emitirem respostas de ansiedade adaptativas, aquelas que têm respostas desadaptativas podem apresentar algum transtorno de ansiedade ou prejuízo causado pelos sintomas típicos da ansiedade. E aqui eu coloquei alguns, né? Ataque de pânico, culpa excessiva, alterações do pensamento, irritabilidade, problemas de sono, baixa energia e assim por diante. A apresentação dos sintomas ansiosos na infância e adolescência é um fator de risco para a ocorrência de transtornos ansiosos nas faixas etárias posteriores. Hoje, a gente tem estudos que falam que aproximadamente 70% dos transtornos mentais na idade adulta se inicia na infância e adolescência. E aí, daí a importância, né? O reconhecimento dos sintomas ansiosos pode auxiliar na identificação das crianças que têm maior predisposição a desenvolver problemas psicossociais, antes que a ansiedade clínica se manifeste como um transtorno, né, de ansiedade. E aqui nos objetivos, né, do nosso estudo. Né? O objetivo do presente estudo é o desenvolvimento das evidências de validade da estrutura interna de um instrumento para triagem de sintomas de ansiedade infantil, o ETSAI. E nas justificativas, o estudo se justifica pelos impactos negativos, né, que a ansiedade tem na saúde e no bem-estar das crianças. E nesse sentido, os sintomas ansiosos afetam negativamente o cotidiano das crianças, né, resultando em uma série de dificuldades, envolvendo dificuldades escolares, diminuição da competência social, relações familiares, baixa autoestima, né, e também a relação, a propensão a transtornos psicológicos na vida, na adolescência e na vida adulta. E aí a gente inicia agora com a metodologia, né? Falando dos participantes que a gente registrou na nossa pesquisa. A amostra a gente contou com crianças com média de idade de 8,7 anos, com um desvio padrão de 2,2 anos. A maioria foram crianças do sexo feminino e também residentes da região Nordeste. Quase metade foram indicados como branco pelos responsáveis e 16,2% apresentavam algum diagnóstico psiquiátrico. A gente utilizou a escolaridade como critério de exclusão, sendo necessário o participante ter ensino fundamental completo. Né? E as respostas foram coletadas de responsáveis pelos cuidados de crianças dentro da faixa etária de 5 a 12 anos. E para a validade do conteúdo dos itens, o estudo contou com a participação de 3 juízes especialistas. Nos procedimentos, a gente iniciou com a coleta de dados, né? Fazendo a divulgação nas redes sociais, do link do Google Forms. E aí, para ter acesso à coleta, o participante tinha que ler o termo de consentimento livre e esclarecido e assinar caso ele concordasse. E aí, por fim, depois de coletar todas as respostas, a gente deu início à análise dos resultados. Os instrumentos utilizados, né, para o nosso estudo foi o questionário sociodemográfico na coleta e o próprio ETSAI. Análise de dados. A análise de dados realizada foi análise fatorial exploratória e ela foi realizada no software estatístico que é o JASP, né, para verificar o agrupamento dos itens e verificar as evidências de validade com base na estrutura interna. Aqui são os itens do ETSAI, quem quiser dar pausa depois para olhar, foram 176 itens no total. Resultado e discussão. Bom, na análise fatorial, a gente busca reduzir a complexidade dos dados e identificar um número menor de variáveis latentes, ou os fatores, né? E aí que eles explicam a correlação entre várias variáveis observáveis, que no caso, essas variáveis seriam os itens. No nosso estudo, essa análise fatorial, a exploratória, foi realizada para determinar os fatores que emergem dos dados coletados e como eles se relacionam com os sintomas da ansiedade em crianças. E aí, com isso, a gente recuperou 7 fatores, né? 7 fatores foram recuperados e estão em conta da teoria que fundamenta o instrumento. E nesses 7 fatores a gente tem fator 1, preocupação excessiva, o 2, autoestima, 3, inquietação, 4, irritabilidade, 5, sintomas físicos, 6, insegurança de separação e 7, dificuldade de concentração. Todos esses fatores estão de acordo com a teoria, né, que a gente fundamenta, principalmente se tratando do CID-11, que é a classificação internacional de doenças, né, o CID-11. E no CID-11 a gente vai encontrar apreensão geral, preocupação excessiva, e aí nos sintomas físicos a gente tem tensão muscular, inquietação motora, sintomas gastrointestinais, a gente tem também irritabilidade, distúrbios do sono e assim por diante. Né? Cada fator desse ele representa uma dimensão importante da experiência ansiosa infantil. E aí possibilitam uma avaliação mais precisa e abrangente. Né? É, e aí todas as cargas fatoriais estiveram acima do ponto de corte convencional, que na literatura é maior que 0,30. A nossa menor carga foi de 0,32 e a nossa maior foi de 0,86. Com isso, a gente não apenas
na análise fatorial, né? Não apenas ajuda a identificar as estruturas dos dados, mas também valida a adequação do instrumento utilizado para a gente medir os sintomas de ansiedade. E a existência desses diferentes fatores que a gente encontrou sugere que o instrumento ele é capaz de capturar as múltiplas facetas da ansiedade em crianças, né? Que é crucial para um diagnóstico e intervenção eficaz. E aqui são as referências que eu utilizei aqui na apresentação. E aqui meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao Grupo de Estudos em Psicologia da Saúde, o GAPS, né, ao meu orientador e todos os colegas que participaram e ajudaram na discussão teórica e coleta de dados. Agradecer à UFPA por proporcionar esse espaço de divulgação científica e ao PIBIC por estar proporcionando recurso e confiar no nosso projeto.